trouxe uma imagem para poder contextualizar. O rapazinho pergunta, where are you two going? Então, para onde vocês dois estão indo? E aí o outro rapazinho responde, we are going to choir. Nós estamos indo para o coral, ok? Então, bora abrir aqui a tabelinha para você entender melhor. Eu vou abrir tudo e eu vou explicando para você detalhadamente. Vamos lá, deixa eu abrir todos. Aqui eu tenho essas 4 partículas interrogativas. Ó, where, que é onde. Who, que é quem. Why, que é o nosso porquê. E o what, que é o que ou qual, né? Dependendo do contexto. Existem outras partículas interrogativas, eu não trouxe todas, mas você aprendendo essa, você vai aprender, todas as outras vão fazer sentido para você, tá? Então, observe o seguinte, a gente aprendeu na nossa aula anterior o seguinte, que quando a gente quer fazer uma pergunta com o presente progressivo, basta você colocar o verbo to be no início da frase, antes do sujeito, e aí então continuar a estrutura normal da afirmação que a gente aprendeu lá na aula anterior. Se você não viu a aula anterior, assista, porque senão você vai ficar meio perdido aqui, tá bom? Então, por exemplo, is she talking to Peter? Ela está conversando com o Peter, tá? Aí, eu quero usar uma das partículas interrogativas, que são essas aqui que eu acabei de ver. Nesse caso é muito simples, é só eu acrescentar no início da frase, antes mesmo do verbo to be, a partícula interrogativa. Então, por exemplo, why is she talking to Peter? Por que ela está conversando com o Peter? Tá? Então, observa que o que eu fiz aqui, ó, acrescentei o why no início da frase, antes do verbo. O verbo era o is, e aí ele veio antes. Se não tivesse partícula interrogativa, cadê como? Is she talking to Peter? E eu quero colocar a partícula interrogativa, why is she talking to Peter? Então, o que você precisa memorizar é o seguinte. Quando eu estou fazendo uma frase, uma interrogação com partícula interrogativa, é a partícula interrogativa que vai no início da frase. Ela vai antes do verbo. No caso, o nosso verbo aqui é o is, tá? Então, vamos ver mais um exemplo? Ó, are they sing? Eles estão cantando? Opa! Eles estão cantando? Are they sing? Então, eles estão cantando? Eu quero saber o que eles estão cantando. Vou lá e coloco what. What are they sing? Ok? Então, nesse caso, eu coloquei a partícula interrogativa antes do verbo, que o verbo é o are. Então, é bem simples, gente. Não tem muito mistério nisso daqui, não. Observe os exemplos que eu trouxe aqui, ó. Where are they going? Para onde eles estão indo? Who is she talking to? Com quem ela está falando? Why are they leaving? Por que eles estão saindo? What is she wearing? O que ela está vestindo? Então, ó, partículas interrogativas do início da sentença, seguido do verbo to be, porque a gente está falando de present progressive. Depois eu tenho os sujeitos, ó, they, she, e depois eu tenho os verbos já conjugados, going, talking, living, wearing. Não tem segredo, é muito simples. Vamos observar aqui, ó, think, ó, complete the rule. We put question words before are and is. Nós colocamos as partículas interrogativas antes do verbo to be, no caso are e o is, em perguntas do presente progressivo. Ó, watch out. We never use do or does with present progressive questions. Então, a gente nunca usa o do ou does nas perguntas do presente progressivo, tá? Isso você já aprendeu na aula anterior. Vamos lá, vamos fazer alguns exercícios para poder fixar isso aqui melhor. Lembre-se que nesse momento você dá pausa, copia as frases e responde, e aí só depois você volta a dar play e conferir para ver se você fez certo, tá? Você tem que ser estudante ativo. Eu já falei isso milhares de vezes, então lembre-se disso. Nada adianta você ficar só absorvendo conteúdo, informação, se você não praticar. Então, complete the questions with question words and the present progressive of the verbs in parentheses. Aqui está um pouquinho mais desafiador essa atividade. Observa que eu tenho aqui só o sujeito e o verbo. Então, eu tenho que construir isso aqui no presente progressivo e, de acordo com a frase, eu preciso colocar a partícula interrogativa que faz mais sentido na frase, tá bom? Então, esse aqui é um pouquinho mais desafiador, mas a gente vai conseguir fazer. Então, por exemplo, aqui eu tinha só o you e o do. Então, eu sei que o do é fazer. E o you? Então, provavelmente você está fazendo. A pergunta seria essa, né? Então, are you doing? E aí eu só tinha que colocar a partícula interrogativa, que no caso, você está fazendo?
Então, o que casa melhor com isso? Qual partícula? Como você está fazendo? Quem está fazendo? Quem você está fazendo? Não tem muito sentido. Então, o melhor é o que você está fazendo, que foi como ficou. What are you doing? Então, você precisa primeiro montar a pergunta no presente progressivo, que é aqui, ó, are you doing? E só então depois você usar a partícula interrogativa que casa melhor com isso. Então, vamos lá, ó. Number 2. Tom talk, tá? Então, esse daqui é o que eu tenho de informação. É o Tom e eu tenho um talk. E aqui tem um finalzinho, tem um to, talk to. Então, quer saber o Tom conversando alguma coisa. Como que a gente constrói isso? O Tom é qual pessoa? É o he, certo? Então, eu sei que com o he eu vou usar o is, né? Para poder fazer presente progressivo, eu uso o verbo to be, mais o verbo principal com gerúndio, como você viu na aula anterior, ó. Então, eu sei, primeiro eu vou montar a frase no presente progressivo, ó. Is Tom talking to? O to já está aqui no final da frase, tá vendo? Aí, essa aqui, a interrogação já está montada. Qual a partícula interrogativa que eu tenho que usar para isso aqui fazer mais sentido? O Tom está conversando com... Então, no caso, eu preciso usar o who. Who is Tom talking to? Bora conferir? Aí, tá certo. Who is Tom talking to? Esse aqui você tem que pensar um pouquinho mais. Então, por isso, monta primeiro a interrogação no presente progressivo, depois você usa a partícula interrogativa. Ó, eu sei que é they e wear, que é a terceira. Então, eles vestindo, ok? Como é que eu faço uma pergunta sobre eles vestindo? Eles estão vestindo alguma coisa, né? Então, ó, eu sei que o they, eu vou usar o are, depois eu venho como sujeito, are they, o verbo é o wear, no gerúndio basta acrescentar ing. Are they wearing? Qual partícula fica melhor aí? O que, quem, quando, como, quanto? Provavelmente o que, né? O que eles estão vestindo? Bora conferir? Olha aí, what are they wearing? Depois, number 3. Deixa eu colocar aqui para baixo. Holly. Holly eu sei que é she, e por ser she eu uso is, né? Então, is Holly. Aí o verbo principal é o go, no gerúndio ele ganha ing. Então, is Holly going? Então, a Holly está indo. O que é melhor? Onde a Holly está indo? Quem a Holly está indo? Qual a Holly está indo? Onde, né? Where is Holly going? Vamos ver se está certo? Tá certo. Where? Number 4. You and cry. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. You e cry, tá? Então, como que a gente faz uma pergunta nesse caso? Eu sei que o you, o verbo é o are. Are you crying? O cry basta acrescentar ing. Are you crying? Você está chorando? Qual verbo, qual partícula interrogativa cabe melhor? O que, quem, quando, como, por quê? Bora ver que provavelmente é o why. Why are you crying? Why are you crying? Number 5. Então, eu tenho aqui no final for dinner, para janta, e eu tenho we have. Então, provavelmente ele quer saber o que nós vamos ter para janta, né? Então, como é que fica isso na interrogação? Are we having for dinner? Então, observa que o have perdeu o e, ganhou ing, poderia ser terminado em e, né? E aí quer saber, vamos ter para janta. Nós vamos ter para janta? Então, o que ele está querendo saber? O que? O que nós vamos ter para janta? What are we having for dinner? E number 6. Number 6, alguma coisa, to. Então, aqui é Daniel. Perfeito? Daniel é he. Qual é o verbo to be que eu uso com Daniel? Is. Então, eu sei que eu começo com is. Is Daniel, sujeito. Então, é verbo to be, sujeito, mais o verbo principal no gerúndio. Write, por ser terminado em e, ele perde o e, acrescenta ing. Is Daniel writing to? Então, Daniel está escrevendo para... Então, para quem, né? Para quem Daniel está escrevendo? Who is Daniel writing to? E o último é let's, alguma coisa, study. Então, let's, eu sei que é she, certo? Qual é o verbo to be que vai com she? É o is. Por ser uma interrogação, com presente progressivo, verbo to be na frente, is let's studying. Studying basta acrescentar ing. Então, a Liz está estudando, qual partícula interrogativa cabe melhor? O que a Liz está estudando? Para quem a Liz está estudando?
quem a Liz está estudando, como a Liz está estudando, o que a Liz está estudando, qual que cabe melhor? Bora ver? What is Liz studying? Tá? Então aqui esse exercício é um pouquinho mais desafiador, porque eu acho que foi o primeiro exercício que eu trouxe dessa forma, e aí você precisa sempre olhar o sujeito e construir a frase interrogativa e só depois colocar o presente, e só depois colocar a partícula interrogativa para ver qual que cabe melhor, qual faz mais sentido, tá? Se você ficou na dúvida, volta e refaz esse exercício, que ele é muito interessante para poder fixar melhor essas informações. Right? Então, gente, nossa aula termina aqui. Lembre-se de baixar o arquivo do PDF, né, com as atividades extras para você poder fazer. Baixa o MP3, ouve o áudio, pratica, faz o exercício, confere a folha de resposta que eu sempre deixo lá para você também. Ficou na dúvida? Assiste a aula mais uma vez. Ficou na dúvida ainda? Coloca aqui nos comentários qual é a sua dúvida e aí eu vou te ajudar. Alright? So, see you. Bye, bye.